Bom, obrigado por esta nossa conversa e pelo trabalho que temos desenvolvido. Como é que surge a ideia do Brazilian Box? Eu fiquei Gerou pensando, muitas ideias e muitas ações a partir daí. bom, super obrigado pela curadoria, enfim. E eu fiquei pensando muito sobre essa imagem do Brasil para exportação. Ok. Se você chegar no Brasil e querer fazer uma depilação Brazilian Wax, ninguém vai saber o que é. É uma coisa uma visão de fora. E tentando uma brasilidade, fetichizando os esportes brasileiros, essa ideia do que é o brasileiro, a ginga enfim, Então aí a questão dos brasileiros. A questão da linguagem, porque se não é uma expressão típica ou tradicional do Brasil, a questão da apropriação e da transformação da linguagem, que está um pouco presente no que está aqui atrás de nós, que é parte do seu trabalho, é uma das questões importantes. Acho que sim. Acho que a parte mais legal desse processo todo da residência foi justamente eu chegar aqui, o dia que o Jorge e a Daniela eles fizeram o convite. Eu falei, mas pro carnaval, o Jorge falou, não, você vai entender quando você chegar aqui, porque tem tudo a ver com o seu trabalho. Então o que é que você entendeu que tem a ver com o seu trabalho quando você chegou aqui? Isto é mais para você falar do que eu falar. Não, justamente isso. É quase um palimpsesto, assim, tipo, é um lugar que nesse contexto desse carnaval específico só toca música brasileira, mas não tem nenhuma brasilidade. E eu fiquei pensando sobre esse choque mesmo, esse confronto. Eu sendo brasileiro, eu adoro o carnaval, e eu estou em um lugar que tem uma tradição, que é o carnaval mais português de Portugal, que só toca música brasileira. E eu achei isso muito... Há uma tradição de ouvir música brasileira, mesmo fora do carnaval em Portugal, que é longa. Há um jornalista, que é o Jamário Brandão, que teve há cerca de 30, 35 anos, um dos primeiros programas a passar música brasileira e na altura era qualquer coisa que não existia, porque foi talvez o primeiro. MPB e depois todos os outros criadores e atores, e muitos ligados, como sabemos, à arte, à tradição da arte moderna para a contemporânea do Brasil e depois daí para a Europa. Eu fiquei pensando também justamente nessa transposição, assim, tipo, ontem uma pessoa falou numa visita no ateliê que a gente estava falando justamente isso, que é o carnaval mais português, enfim. Eu falei, mas só toca música brasileira. Ela falou, mas essa é a tradição. Eu acho que é muito mais profundo do que isso de eu só ouvir música brasileira fora desse contexto. Mas tem, sim. Tem importância, inclusive, não só pelas letras, mas também pelas melodias e por aquela coisa da bossa nova que eu também não sei explicar, mas que sim. Eu não sei dançar samba, mas que o meu corpo mexe. Sim. Mas é sensual, é íntimo, é alguém sussurrando aqui, né? Quase um carinho. E então foi uma experiência muito... Eu estou meio atordoado ainda, porque eu fiquei trabalhando mais de 3 semanas, sim, muitas horas por dia. Tem sido um trabalho bastante intenso, e partir praticamente de um lugar, de um não lugar, né? Porque é um trabalho inédito, apesar de já ter todos os outros trabalhos. As linguagens está fazendo, mas era assim. Mas está sendo interessante descobrir assim, essas camadas todas políticas, sociais, essas peles, esses disfarces. Como é que foi a relação com a cidade? Foi. Você já esteve em Portugal, não é uma questão de chegar a Portugal a primeira vez. Mas todos vieram a primeira vez. Uma cidade super silenciosa, assim. Eu dormi sem remédio essas 3 semanas. Sim, há uma diferença de vir de São Paulo para uma cidade que é muito mais pequena, assim, não há dúvida, mas também com outros hábitos, outra forma de viver. E esse silêncio eu achei que até aumentou um pouco a minha pilha, assim, porque, tipo, eu tenho o tempo inteiro para eu pensar nisso, para eu fazer isso. Em termos de residência, eu tenho alguma experiência para trabalhar com residências de artistas. Esta residência eu acho que oferece, com os condicionantes que todos têm, esse foco para você trabalhar, porque, aliás, como nós falámos no início, eu achei que você podia ter obra ou não ter obra no final. A residência é um processo, e esse processo
resulta numa exposição e essa exposição podia ser que você está presente. O que temos aqui atrás, que é só uma pequena amostra do que vai ser a exposição, foi uma série de trabalho que você desenvolveu, mas há algum trabalho que não está aqui a fazer de fundo, não é fazer aqui do nosso fundo de palco, que tem a ver com a relação com pessoas locais e com alguns trabalhos em vídeo que você desenvolveu. Você quer falar um pouco sobre esse processo inicial? Mas isso eu acho que você que podia falar, porque você que olhou, quando você viu o olhar de gavião, assim, que você usou esse termo, eu achei tão engraçado. Acho que é legal você descrever isso. Não, a descrição é, digamos que é algo surpreendente, porque eu estava a chegar em Lisboa vindo do Norte, também de um outro projeto, e achei que nos podíamos encontrar, você tinha acabado de chegar. E havia uma ideia que você já trazia do Brasil, não é? Que você ia para ter trabalhar nesses vídeos, mas sobre os vídeos vai você falar. Que era para ter trabalhado nesses vídeos com essa ideia de camuflagem, de corpo, de tatuagem, de ocultação, revelação, desocultação. E muito a presença do corpo masculino e feminino, com o mesmo processo, não é? Portanto, os dois desenvolvem a mesma ação, revelando ou destapando as tatuagens, isso eu não vou dizer, nem vou dizer como, e achei muito interessante, até de certa forma expectante, quando estávamos a tomar um café, eu tinha acabado de chegar, você encontrar um dos seus modelos e ter feito uma abordagem direta e a partir daí desenvolveu-se um processo de negociação e que implicou também toda a equipa da Emerge para que ele primeiro fosse o seu modelo, ela depois fosse também o seu modelo, não é a mulher do casal, creio eu, ou seja, há aqui uma rede de relações que se foram construindo, porque 3 semanas é relativamente pouco tempo para fazer um trabalho muito concentrado do ponto de vista visual, mesmo do que é costurado, do que é pintado e outros trabalhos que não vamos ver. Nesse aspecto, 3 semanas pode ser pouco tempo, mas não foi. E de um ponto de vista das relações sociais, embora haja uma equipa, é uma equipa fantástica, e não muito grande, mas é uma equipa bastante diversa nas ações que faz e que apoia, foi muito rápido, porque era preciso ver o modelo, criar condições, filmar, voltar a filmar o que não aconteceu, não é? O primeiro vídeo foi filmado em 2 etapas, creio eu, no mesmo dia. Portanto, todo esse trabalho intensivo levou a trazer algumas questões do seu trabalho anterior, que eu penso que nunca não teria visto ao vivo. Conhecia online, referências de catálogo, onde me parece que essa ideia, que nós ainda não falámos de carnaval, não é? Mas essa ideia de carnaval ou de processo social e aí ocultação, desocultação, revelação e relação com o outro, posteriorização, muito, passa por um processo de camuflagem que eu penso que está bastante presente em termos visuais em algum destes trabalhos, um trabalho de vídeo, mas depois a exposição vai ter uma outra peça que... Houve peças que você trouxe do Brasil, é interessante, é interessante até porque você quis trazer consigo algum trabalho que não estava feito expressamente para este projeto, mas que você entendeu que poderia fazer parte do seu processo para trazer para cá. Exato. Quer falar um pouco sobre isso? Essa coisa de atravessar o Atlântico, justamente de fazer essa sobreposição de dados, de imaginário, né? Tipo, eu trazer uma peça que eu fiz em cerâmica, por exemplo, que veio de um imaginário político super forte e absurdo, e aí eu materializei uma escultura e trouxe essa peça comigo, e aqui ela tem uma outra leitura, porque tem as caraças das caudas da rainha. Sim. Então são algumas aproximações aparentemente formais até, só que elas vêm de lugares assim completamente distintos, mas o impacto acaba nesse, que eu posso chamar, acho que de não lugar, assim, que é o lugar que... Uma espécie de heterotopia... Isso, que é um lugar que eu acho que me interessa muito. Enfim, para criar um pensamento crítico acerca da realidade. Também haverá no espaço alguns objetos escultóricos, e depois é melhor ver a exposição, que não vamos estar a descrever uma exposição que só a experiência da exposição é impossível de traduzir por palavras. Mas depois também há um objeto
objeto que vem de uma referência cinematográfica, uma referência cinematográfica universal, que vai ser que está a ser construído. Isso. Isso eu acho que é uma chave importante para a pessoa saber de onde que eu estou falando também. Que é muito além do imaginário, tem uma coisa literalmente cósmica, assim, tipo, essa ideia da sobreposição de tempos, de imagens, aquela última cena do 2001 do Stanley Kubrick. Do Kubrick, é. Então vai ser uma réplica exata, é como se tivesse tirado um pedaço daquele filme e puf, surgiu aqui um negócio meio monstruoso. Então, podíamos voltar a uma questão que me interessa, que é uma prática que é como outros artistas, mas que é da forma como você se apropria, mas transforma as referências e muitas vezes as referências são só imagens. Algumas são, eu acho que acabam por ser quase abstratas. Para chegar a uma outra questão que tem a ver com uma linguagem que lhe interessa, que é uma linguagem transgressiva e urbana, e que é o ato da pichagem. E que você vai ter também numa peça luminosa, não vou dizer mais do que isso. Sim. E também em alguns trabalhos que você desenvolveu do ponto de vista visual. Que tem essa questão toda, né? Tipo, da preservação das memórias, dos patrimônios, de como que essas pessoas ocupam as cidades, porque uma coisa que eu percebi aqui é que o ato dessa pichagem nas cidades aqui, ele é completamente diferente do que acontece lá. Vamos falar um pouco sobre isso. Porque tem um choque social muito grande, uma diferença social gritante lá, que aqui eu acho que é muito mais suave. Então, os pichos lá, que a gente chama de picho, é uma maneira dessas pessoas também ocuparem os espaços da cidade que são negados para elas. Então, assim, a gente está aqui. O facto da cidade ser mais pequena aqui também pode dizer que há um controle muito maior da cidade do que uma cidade dantesca como é São Paulo, que é uma cidade de cidades, ou Lisboa, que é uma cidade, comparada com São Paulo, também muito pequena. Não é? Mas mesmo assim... Não, mesmo assim, a origem, porque aqui, uma outra pessoa me falou também, tem uns grupos de skate, é uma coisa muito mais recreativa de turmas do que de afirmação política, de afirmação social. Tipo, eu tenho fome, né? As pessoas lá, tipo, o choque social lá é gritante, é grave. Eu espero que nos próximos anos melhore também. Então, a ocupação da cidade aqui, ela se dá num contexto completamente diferente de lá. Só que os bichos que a gente vê, eles se misturam também. Porque uma das peças que eu trouxe, que é uma réplica do Renascimento, assim, e tem umas inserções, uns grafismos, que tá ali. E ela se aproxima nesse lugar, assim, só que a origem é completamente distinta. Eu fiquei pensando muito nisso aqui, porque à primeira vista parece que é tudo meio pasteurizado, é tudo meio igual, mas não é. Inclusive quando a gente tem a experiência, né, com muita proximidade sobre o que é. Então, essa você está a querer dizer que a pichagem pode ser muitas vezes um jogo transgressivo, mas inclusive muitas vezes involuntário não será, com certeza. Mas lá é um grito. Lá é um grito, né? Que é diferente, o grafite lá é outra coisa. O grafite é uma coisa estabelecida, autorizada, tá? Mas a pichagem, que são essas linguagens que vão sendo criadas, que é um grito, é outra coisa. Há é muito uma interessante. relação, por assim, não vou dizer em termos gráficos, mas em termos visuais, quando você está a trabalhar com uma lógica, porque a questão dos dois vídeos, são dois vídeos, não são filmes, que você vai apresentar a exposição, já estavam a ser preparados lá e depois não foi possível, até que houve pouco tempo no processo de trabalho lá, até você vir para cá. Porque há aqui muito trabalho plástico visual muito ligado à pintura, mas muito ligado também a uma lógica que a exposição vai ser uma instalação, digamos assim, e alguns dos objetos são montados em chassi, como você diz, nós cá dizemos telas engradadas, você diz chassi, até chassi faz a piada em grade, lembra sempre grade, pode ser várias coisas, não é? Sim. Grade não é grade, mas nisso é uma coisa grade, pode ser outra coisa. Mas em termos visuais, eu achei que você tratava ou trata, pela luz deste projeto,
a imagem da pichagem e a imagem da tatuagem sobre o corpo como símbolos gráficos, de certa forma, de um modo muito semelhante. Não é horizontal. Há aqui muitas gradações, há aqui também um palimpsesto. E há muita reescrita, porque há aqui muita memória que está quase apagada sobre camadas que são sucessivas. Eu disse quase apagada porque ela não está apagada. Essas inscrições, agora falando do ponto de vista da inscrição da tatuagem no corpo, muitas vezes é decorativo, outras vezes é positivo, ou é qualquer coisa que tem a ver com a perda ou com o desejo, e a seguir a pichagem, há aí alguma coisa que esteja próxima, quando há uma inscrição que fica marcada sobre um território, que o corpo é um território também, não é? Eu acho que sim. O Milton, que era o ator que participou, enfim, a gente acabou ficando amigo, conversando muito, ele me disse que ele começou a se tatuar como se fosse meio... Não é só uma transgressão que ele estava falando. Ele falou que as imagens que ele escolhe sempre estão ligadas a um tempo que ele viveu, e ele olha aquele traço e ele lembra exatamente tudo o que aconteceu naquele período, não é só naquele dia. Como se houvesse uma linha do tempo. Como se houvesse uma linha do tempo. Um mapa, quase um mapa. Através de símbolos, imagens e rostos e lembranças. Aí ele falou que hoje em dia, né, ele falou, hoje em dia um monte de gente faz tatuagem, mas parece aleatório, e as pessoas depois tentam tirar com laser. Ele falou, não vou tirar nenhuma, elas todas têm um significado. Então eu acho que isso vai ao encontro disso direto, assim, né, tipo... E mesmo uma pichagem também, a hora que ela é apagada, ela não é apagada, ela continua lá. Que é meio isso, assim, que veio do vídeo. Então, sim, essa relação com as possibilidades da memória, porque a memória não é sempre possível, embora pareça que a memória é qualquer coisa estável, não é? Sim. Não é? Que relação é que essa é, ou seja, quando falámos no início da conversa, eu perguntei do Brazilian Box, eu também não tinha no meu vocabulário, já tinha ouvido falar, mas não era o processo de um trabalho que estou envolvido. Essa explotação da música brasileira com o carnaval que é português e terá também uma outra série de influências, porque o mundo que se foi tornando, o mundo não se tornou global de um dia para o outro, foi se tornando global, foi absorvendo questões de aculturação, de transição, inclusive de meios. Há uma relação com esta lógica de pensar, quando se diz o carnaval, ninguém sabe de carnaval é que fala, não é? O carnaval é qualquer coisa muito diversa, consoante os lugares, consoante as tradições locais, por exemplo, e consoante as tradições importadas que as diversas comunidades vão absorvendo. Nesta lógica de camuflagem, falar de camuflagem de carnaval parece que é falar de máscara e camuflagem e máscara são coisas que estão próximas, mas não é a mesma coisa, não é? Sim, eu penso essa ideia porque é um contexto do carnaval, né? Mas não é o carnaval. Mas e a exposição não vai inaugurar agora durante o carnaval? Não vai, depois, exato, fora desse contexto. Então é quase um eco, né, depois. Um eco é uma boa expressão. E eu fico pensando também sobre a lógica, a estrutura, do jeito que um carnaval é feito, né? De que um carnaval é feito também. Não da maneira literal, mas de todas essas camadas sociais, né? Porque além de ser uma festa pagã, que não é pagã só nesse sentido religioso, mas essas sobreposições todas, as pessoas elas podem ter uns espasmos nesses dias de carnaval. Agora temos espaço, porque nós falávamos de espasmos, não podemos dizer de espasmos. Acidentes, assim, as pessoas elas se jogam ao acaso, então eu acho que o processo também fala disso. É um processo que tem raiz de uma raiz de libertação, não é? De soltar franga, tem uma coisa meio isso. Soltar franga foi o que nós falamos. A gente falou hoje que é a mesma expressão no nosso português e no português de vocês. Então, eu acho que esse processo passou por tudo isso, de uma forma bem visceral. Assim. Mas uma outra coisa sobre a residência, que foi muito, muito legal, coisas assim que eu nem imaginava. Por exemplo, um dia eu estava aqui e aí eu mandei uma mensagem pro Jorge, tem uma tesoura sem ser infantil, que tinha um monte de tesoura, eu fui testando nenhuma, porque elas eram, acho que para oficinas de jovens e tal. Aí ele falou assim, não tenho. 2 minutos depois tinha uma tesoura profissional na minha mesa, assim, tipo,
Falei, gente, é realmente para eu não pensar em outra coisa. E isso aconteceu em várias situações, várias coisas. Ah, eu acho que você vai comprar uma água. Não, um minuto. Água. Sabe assim, coisas assim, tipo, uma estrutura tão do dia a dia que super cuidadosa. Foi uma experiência muito legal mesmo, assim. Foi uma residência muito especial, assim. Muito bem, antes de... Acho que por isso que eu produzi tanta coisa, assim, enfim, também é uma... Sim, foi uma produção bem apoiada, mas muito bem apoiada, muito bem apoiada. E eu extrapolei em vários momentos, assim, inclusive com a produção, não, mas a gente vai resolver, a gente... Assim, não existiu uma coisa assim, não, isso está fora. Não, a gente vai conseguir fazer. Do que eu acompanhei até agora, sim. Isso é muito legal. Eu estou indo embora meio mimado, né? Porque eu vou. Eu falei para o João, estou indo embora meio mimado daqui. Uma coisa, antes de terminar esta nossa breve conversa, há digamos que uma parte da exposição que vai passar para fora da sala de exposição. Sim. Você quer falar um pouco sobre isso ou quer deixar em aberto? Não, acho que dá para falar. Eu acho que isso cria uma relação com quem vier aqui, pode ser de Torres Vedras, com quem vem de Torres Vedras, ou quem vem de Lisboa. Lisboa, outro sítio da... Isso ainda surgiu dos nossos primeiros encontros online, eu estava no Brasil ainda, quando eu comecei a pensar sobre algumas estratégias de divulgação, que o carnaval ele existe antes, durante e muito tempo depois também. Então, nesse sentido, é um vídeo que é uma propaganda que vai circular em outros meios. E aí é o que? Tipo, um vídeo, arte. É um projeto artístico que vai Não, sim, mas é que essas categorias eu acho um pouco ultrapassado. Vou falar vídeo arte, a gente fala pintura arte, bordado arte. Mas eu não uso a expressão vídeo arte. Mas é que eu falo isso de uma forma irônica, às vezes, porque eu acho engraçado. Eu uso a sculpture art. Exato, é um vídeo. E ele vai circular em outros lugares e vai vender um produto que não existe. Então. Mas é um produto que tem uma marca que tem a ver com o autor, que é você. Isso, exato. Mas aí tem essa coisa também de fazer o caminho inverso, que é o carnaval, que vende a ideia de liberdade, de felicidade, de que você compra um ticket para um show que vai ter ali, o que você vai beber até cair. Só que esse produto você não compra, você não consegue comprar. Vai ter propaganda, vai ter links. Se você também está a jogar ironicamente com a linguagem publicitária, estimulando, porque vai acontecer no espaço público, estimulando alguém para procurar um produto que hoje é fácil de chegar e agora passa a publicidade googlar ou procurar na web. Exato. E você não vai encontrar. Exatamente. Ou talvez encontre em algum site, boa ideia. Você acabou de me dar uma outra ideia. Talvez encontre em algum site sold out. Para aumentar ainda o desenho. Eu vou pensar, tipo, o Shopee, como chama aquele outro, que tem online? eBay, enfim. Pode ser, bota um anúncio lá. Esse anúncio foi pausado quando a esgota. E agora, para terminar, sem revelar muito, o espaço da exposição também vai poder ter uma lógica de interação. Não propriamente com as obras, mas com o próprio espaço. Ou seja, não é uma obra que você age ou faz um movimento com o corpo e a obra responde, é o espaço que vai responder, não é? Sim. É o espaço e o repertório da experiência individual, junto com o próprio álbum, com a própria, como que eu vou dizer? Acho que o próprio álbum de imagens que a gente printa, que a gente tem nos nossos álbuns. No meu celular tem 30 mil imagens. Também está a jogar no sentido lúdico, mas com alguma ironia, com qualquer coisa que é um objeto autoportante, passou a ser um telefone, uma câmera de fotografar ou de vídeo, e aí voltamos ao vídeo. Sabe que as pessoas vão fazer vídeo arte quando estiverem aqui na sua exposição, instalação, em que há objetos que eu também não sei se é arte, mas a exposição é um projeto artístico. Sim. Muitos são objetos que são objetos que tu vê, objetos que você recolheu, alguns trouxe do Brasil, como já falámos. E eu achei bastante interessante e desafiador para mim o facto de você jogar com uma lógica utilizada no cinema e na televisão,
de comunicação, mas mesmo do cinema, enquanto cinema processo artístico, que é usar um meio que só o digital é que, aliás, já existia antes do digital, mas o digital torna possível que esteja na mão de cada um. Sim. E cada um vai poder ter um ambiente da exposição e depois enviá-lo. Exato. E ser qualquer coisa que é próximo da experiência da exposição, mas não é só a exposição. Chico. Ouviu? Ouvi. É o Chico, você tem a No horário. isso é que nós estamos a entrevista para agora. Então agora vamos ter. Eu te contei que eu percebi esse som de até descobrir quem era a pessoa. É quase uma música. Porque eu acho que alguém chamaram um gato. Exato, um gato. Não é? É. Um gato. Então agora nós podemos fazer de gatos e recolhemos. Obrigado, Gustavo. Obrigado. Foi ótimo. Até já.